Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Deus vos abençoe nesta oportunidade que nos dá o Senhor de mais uma vez nos reunirmos para nos congratularmos em Cristo Jesus, para compartilharmos uma porção da sua palavra que edifica a vida daqueles que creem. A Bíblia diz que é impossível receber alguma coisa do céu àqueles que são incrédulos. A possibilidade dos céus agir, operar na nossa vida é a fé. É nós crermos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O ato de buscar traz a conotação de que, de fato, nós cremos, nós buscamos aquilo que desejamos receber do Senhor Deus. E para recebermos, Jesus disse que precisamos estar nele. E ele em nós. Isso fala de relacionamento. Isso fala de intimidade. Então é interessante nós compreendermos e entendermos que para recebermos o que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O requisito é ter fé. Jesus sempre procurou fé. Quando ele andava nas cidades, nas aldeias, nos becos, nos valados, nas circunvizinhanças, ele sempre, ao expor o Evangelho, ele procurava fé na mente e no coração daqueles que ouviam. Você percebe que ele dá testemunho do centurião, um gentil. Ele dá testemunho da mulher cirofenícia, também uma gentia, que para os judeus era considerado um povo imundo. Na realidade, quem era para transmitir o evangelho do reino eram os judeus, mas eles rejeitaram a Jesus. Ele veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, a saber, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Então perceba que se você deseja receber a cura que você tanto busca, se você deseja receber o milagre para as enfermidades ou doenças que aos olhos dos homens é impossível haver a cura, tudo que você precisa é se mover pela fé. Jesus pode curar de AIDS, HIV, câncer. Jesus pode dar vista aos cegos. Jesus pode purificar o leproso. Jesus pode ressuscitar os mortos. Jesus pode, porque a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. E você percebe que dentro do texto você precisa se mover pela fé. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? A fé que você tanto busca e precisa, ela emana da palavra. Ela é gerada através da palavra, porque a palavra nos faz entender e conhecer quem é o Senhor Deus, quem é
o Senhor Jesus e quem é o Espírito Santo, trazendo sobre a sua mente uma convicção que, de fato, Jesus é uma realidade e está vivo, desejando e querendo operar na sua vida. A única barreira existente para que ele não opere é a incredulidade, a ausência de fé na sua vida, Então, observe e compreenda que o que Jesus quer ter é um relacionamento com você, comigo. E esse relacionamento, ele se dá a partir da fé. A fé, ela vai me conduzir, ela vai me mover através das Escrituras Sagradas, através da palavra de Deus. Então, ela vai mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu, conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Eu queria compartilhar convosco uma porção da palavra de Deus, tá? Em João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Eu queria que você que está entrando na live permanecesse na live, né? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ama a palavra de Deus. Permaneça na live, seja bem-vindo às nossas redes sociais, onde abrimos lives de exposição da palavra de Deus. E eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida, tá? De direção e de orientação, para que a sua fé seja fortalecida e você seja direcionado para o propósito de Deus. Diz assim, João capítulo 15, versículo de número 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Olha como é lindo esta palavra que Jesus, ele está declarando aos seus discípulos, está declarando a nós também nesta oportunidade, né? Não foram vocês que me escolheram. A salvação não foi do homem para Deus. A salvação foi de Deus para o homem. Então, o ato de resgatar o homem da condenação eterna, o ato de libertar o homem do poder do pecado, a intenção não foi do homem, a intenção foi de Deus para o homem. Então, Jesus está declarando a sua vontade e declarando e expressando e dizendo: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Pedro, André, João, Tiago estavam arrumando as redes, porque estavam na pescaria e passaram a noite pescando. E Jesus os encontrou e fez um convite a eles. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Observe que Mateus estava na coletoria, arrecadando impostos. Jesus olhou para Mateus e disse: Mateus, vem e segue-me. Então perceba que dentro da declaração, Jesus está frisando e dizendo: não foram vocês que me escolheram. Então entenda e compreenda
que Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você. Mesmo antes de você ser formado no ventre, ele já te conhecia. E há um propósito de Deus gerado na origem do seu nascimento. Então perceba que ele já te conhecia antes de ser formado. Então, por você para ser vitorioso, né, em conseguir, né, a bênção de Deus, o dom da vida, isto mostra o propósito, né, de Deus na sua vida. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Escute, Deus tem um propósito na sua vida. Ele te escolheu, tenha consciência disso. Isso mostra que mesmo o homem em uma condição distante, longe de Deus, porque não foi assim a concepção quando você foi gerado. Porque o homem foi gerado no estágio de inocência. Toda concepção e construção psicológica, emocional, a formação do seu caráter, da sua personalidade, foi através da genética do seu pai e da sua mãe herdada, e toda a construção hoje que você tem sobre Deus dentro dos campos das religiosidades foram introduzidos através do ensino dos seus pais. Você precisa compreender e entender que quando você nasceu no estágio de inocência. Você não sabia discernir nem a mão direita e nem a mão esquerda. Então, antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Isso mostra que a sua vida ela foi gerada com propósitos espirituais e com propósitos de Deus. E Deus tem um propósito na sua vida porque foi Ele que te escolheu. Então observe hoje que você pode estar em uma condição distante de Deus, longe de Deus, longe da vontade deste propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então ele declara e diz, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que deem fruto, né? E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então perceba que é importante permanecer em Cristo. Tá? Muitos recebem Jesus, mas não permanecem em Jesus. O ato de eu receber Cristo e permanecer em Cristo gera uma ligação entre você e Deus. Entre Deus e você. Isso traz uma palavra fiel e verdadeira da parte de Cristo para nós, dizendo, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, será concedido. Então perceba que o que traz fundamento à resposta de Deus naquilo que você está buscando é o ato de permanecer nele. É o ato de permanecer nele. Então, este é o propósito supremo de Cristo para cada um de nós. Para cada um de nós. Cristo tem um propósito todo especial na sua vida. Ele quer realizar esse propósito na sua vida. Então, ao te escolher, ele te chama. Ele te chama. Quando você lê Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, você percebe o convite de Jesus. O convite de Jesus. Este convite que Jesus faz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
né? Então perceba, dentro do texto, que o convite não faz distinção. Eu não sei como está a tua vida ou a condição em que está a tua vida. Eu não sei como é que está o teu estado, mas Jesus brada e diz: vinde a mim. Vinde a mim. Ele não faz distinção, ele não faz acepção quando ele faz o convite, porque o Senhor Jesus quer moldar, forjar, trabalhar, operar, tá? Construir em você a estatura dele, em você. Então ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então observe que a condição a todos, dado a Cristo, para serem livres. A condição aqui do convite de Jesus a todos é dada à pessoa para que ela seja livre. Livre de quê? Do estado de cansado e sobrecarregado. Esse cansaço, esse sobrecarregado que o homem carrega sobre a sua vida é imposta pela prática do pecado sobre a sua vida. Tá? E eu te pergunto, com todo respeito a você que está na live e permanece na live, que condição você se encontra nesta oportunidade? Tá? Porque Jesus está dizendo que ele vai te aliviar. Ele vai remover da sua vida o cansaço, a sobrecarga que o pecado colocou sobre você. Ele está declarando e dizendo: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então ele quer aliviar esse fardo, essa sobrecarga que está sobre a sua vida. Então observe, meus irmãos, observe que este é o propósito de Jesus. Ele quer realizar na sua vida. Ele quer declarar sobre a sua vida, tá, a libertação, tá, e o tornar livre desse fardo que o pecado impõe sobre a sua vida. Quando você lê Lucas capítulo 5, versículo 8, você observa: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se a seus pés. Aos pés de quem? De Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então compreenda que quando Jesus tem um encontro com Pedro, e ele realiza o milagre da pesca maravilhosa, eles passaram a noite toda pescando e não pegaram um peixe. Jesus empresta a polpa do seu barco e Jesus transmite-lhes a palavra. Percebe que Pedro está arrumando as redes, tá? E que Pedro não pegou nada durante a noite. Então Jesus dá ordem: Pedro, vai ao alto mar e lança a tua rede. Ele: mestre, nós temos pescado a noite toda e nada apanhamos. Jesus disse: Pedro, entra no teu barco, vá ao mar e lança a tua rede. Pedro disse: Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Você pode entender e compreender agora que muita coisa que você tem feito não tem dado certo porque é você que está fazendo. Os teus esforços, a tua dedicação em mostrar os teus esforços, tá, dentro da habilidade que você conhece, excluindo a presença de Jesus da sua vida, tem feito você não ter alcançado êxito. Eles passaram a noite pescando, mas nada apanharam.
Mas quando a palavra de Jesus é liberada a eles, perceba, Pedro diz: Senhor, segundo a tua palavra, ó glória. Comece a ser direcionado pela palavra e se mova através da palavra. Receba o conselho de Jesus e anda através do conselho de Jesus. Que aquilo que não estava dando certo na sua vida vai passar a dar certo. Você só precisa acreditar na mensagem, na palavra que Jesus está declarando à tua vida. Convide Jesus para pousar no barco da tua vida. Abra os teus ouvidos e ande orientado pela palavra. Você percebe que Paulo diz Pedro diz: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Oh, glória! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para os seus negócios. Convide Jesus para conduzir a sua vida. E você vai ver que o mais ele fará. E você vai ver que a sua vida, que nunca deu fruto, vai passar a dar fruto. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Perceba, convide Jesus. Luiz, convida Jesus. Desce na oração, fala: Jesus, eu não consigo, o pecado está batendo na porta da minha vida. Sabe, Luiz, por quê que às vezes você faz essa expressão e ela é verdadeira e fiel? É porque a carne ainda está reinando, o apetite da concupiscência da carne. É este apetite da concupiscência da carne que o inimigo usa, percebe, e oferece os pratos. Mas se você mortificar ela com jejum e descer na oração e dizer: Senhor, eu não consigo com as minhas próprias forças. Senhor, tu sabes, tu me conheces. Mas ajuda a mortificar a minha carne, me dá força e me dá graça. E começa a se encher do Espírito. Começa a se encher da graça. Fale como Pedro: Senhor, os meus esforços não produziram frutos, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Meus irmãos, Pedro entrou no barco com Jesus e foi ao mar alto. E pelo lado direito lançaram a rede. A Bíblia diz que foi tanto peixe, que ele convidou os demais. A Bíblia diz que o barco quase afunda pelo peso da quantidade de peixe. Aí você percebe que quando Jesus desce do barco, Pedro começa a resgatar aqueles peixes. Você observa que Pedro declara o que eu acabei de ler aos irmãos. Simão se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim. Afasta-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Afasta-te de mim. Pedro reconheceu quem era Jesus e Pedro reconheceu quem era ele, um pecador. Um pecador. A Bíblia diz: filhinhos, se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. Fuja da aparência do mal. Pedro reconhece que é um pecador. Você precisa reconhecer que é um pecador. Pedir a ajuda de Jesus. Glória a Deus. E ele vai aliviar este fardo, este jugo. Tá. Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus diz: vinde após mim. Vinde após mim é passar por Cristo. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Vinde após mim e eu vos farei pescadores
de homens. Jesus quer formar. Jesus quer trabalhar e operar na sua vida. Glória a Jesus. Pastor, a quem o que eu tenho que fazer? Venha a Jesus, com o coração quebrantado e contrito. Venha a Jesus, disposto, dentro da disposição de obedecer aquilo que ele orienta através da palavra, e você vai ver Cristo trabalhando e operando na sua vida. Oh, glória a Jesus! A Bíblia diz que adultério é pecado, prostituição é pecado. A Bíblia diz que fornicação é pecado. Aqui dentro da margem, em seus termos, dentro das suas definições, entre adultério, prostituição e fornicação, são diferentes, mas é pecado. Aquele que contrai relação sexual fora do casamento é adultério. Aquele que paga para obter o desejo de outrem para ter relação sexual é prostituição. É a relação sexual em que a pessoa paga para obter o prazer. Isto chama-se prostituição, é pecado. Tá? Fornicação são duas pessoas que não contraem o matrimônio, mas têm relação sexual. Eles fornicam, é pecado. Escute uma coisa, José estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, agarrá-lo para que ele se deitasse com ela. A Bíblia diz que ele fugiu e ela ficou com seu manto, com as suas vestes na mão, e caluniou José, porque José disse: longe de mim seja eu pecar contra o meu Deus. O que você precisa entender é que da prostituição, a Bíblia diz fugir da prostituição, fugir do adultério, fugir da fornicação, fuja, desvie-se da aparência do mal. Oh, bendito seja o nome de Jesus, porque o pecado gera morte. A morte no seu sentido, a morte aqui no sentido original significa separação, a quebra da comunhão entre você e Deus. Então arrependa-te, receba orientações, as diretrizes de Cristo e não aceite mais o pecado na sua vida. Oh glória, oh glória. Então perceba que a partir desse momento Pedro passou a seguir a Jesus, largou as redes e passou a seguir a Jesus. Então observe, irmãos, que Cristo nos escolheu para darmos frutos. Cristo nos escolheu para darmos frutos. Tá? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. Tá? E os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Produzir fruto, irmãos, é uma marca da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, tá? Dando erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A Bíblia nos compara à árvore. Tá? A árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Então perceba, é impossível estar em Cristo e não dar frutos. Se eu estou plantado em Cristo, no ribeiro das águas, no devido tempo eu vou produzir frutos. Frutos é uma ordem de Deus e é uma marca da criação. Tá? Que nós temos que produzir frutos.
Tá? Produzir frutos é a marca do discípulo e do discipulado de Cristo Jesus. Tá? Os discípulos estavam sendo discipulados por Jesus, recebendo os ensinamentos e as instruções de Cristo. Então, se eles estavam andando com Jesus, estavam plantados em Cristo, Jesus está dizendo: vocês precisam dar frutos. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Esse fruto precisa permanecer. Tá? Mateus capítulo 7, versículo 20 diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Mateus capítulo 3, versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre eles. Então perceba, você é cristão, está plantado em Cristo, então você dá fruto. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é o amor. Aí o amor produz bondade, benignidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Domínio próprio. Então, se eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, Jesus está dizendo, os frutos vão se manifestar. Os frutos vão ser vistos em você. Perceba, somos comparados à árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E esses frutos, Jesus está dizendo que é produzido pela permanência do Espírito de Deus na minha vida. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade. Então observe. Produzir frutos anula a esterilidade espiritual. Se eu produzo fruto, eu não sou uma árvore estéril. Lembra que Jesus amaldiçoou uma figueira, porque foi procurar figos nela e não encontrou? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque se a figueira ela tem a folhagem, ela tem frutos. Tá? E Jesus percebeu que aquela figueira, ela era estéril. Quando ele foi procurar frutos nela, ele não encontrou. Perceba que se somos árvore, Jesus vem procurar frutos em nós. Jesus está encontrando frutos na sua vida. Jesus está achando frutos na sua vida, porque, meus irmãos, o sentido da aplicação da palavra aqui é: eu sou uma árvore plantada no ribeiro das águas, e sou plantado em Cristo Jesus. Então, Jesus está dizendo que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, eu preciso produzir frutos, e esse fruto precisa permanecer. Oh, glória a Jesus! Então, perceba que se estamos plantados em Cristo, habita em nós o Espírito de Deus, o Espírito de Deus permanece em nós, morando em nós. Eu não sou um cristão estéril, infrutífero. Eu produzo frutos. João capítulo de número 15, versículo de número 2 e 3. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então perceba que a permanência nele, a permanência na palavra, nos deixa limpos, lavados, regenerados, purificados. Então perceba que se eu não produzir fruto, ele vai cortar. Ele vai cortar. Ele amaldiçoou a figueira porque foi procurar figos na figueira e não encontrou. Mas ele diz que se o ramo produz frutos, ele vai podar, limpar, para que produza mais frutos ainda. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então perceba e entenda que o zelo pelaquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida é o permanecer nele, é o estar nele, tá? Que a gente precisa entender e compreender. Se você não está produzindo frutos, é porque você não está nele e não está permanecendo nele. Oh, glória! Por que devemos produzir fruto, irmãos? Porque os frutos alimentam. Tá? Cânticos, capítulo de número 4, versículo 16, diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus ramos. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Oh, glória! Oh, glória! Então perceba aqui essa linguagem poética, mas que tem uma aplicação preciosa. Levanta-te, vento norte, levanta-te, vento sul, assopra no meu jardim. O vento simboliza, irmãos, a presença do Espírito. Como de um vento impetuoso, ele entrou e encheu toda a casa. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo, ele desceu como no princípio, como forma de um vento, e soprou, produzindo. Então a Bíblia vai dizer, para que se derrame os seus ramos. Quando é que os ramos se derramam? Quando eles estão fartos de frutos, e os frutos pesam, e os ramos de tão pesados se derramam. Então ela declara e diz: ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos. Oh, glória! É o desejo de Jesus olhar para a sua vida e ele quer colher frutos da sua vida. Oh, glória! Frutos, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Oh, glória! Quando Jesus olha para nossas vidas, oh, glória! Quando ele olha para nós como árvores plantadas nele, ele quer colher esses frutos. Flua, oh, glória! Através da permanência em Cristo e da permanência do Espírito de Deus em você. E você vai produzir frutos. Segundo, porque os frutos glorificam a Deus. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis frutos, e assim sereis os meus discípulos. Quando o Pai é glorificado? Quando o cristão dá frutos. Quando eu sou discípulo de Cristo? Quando eu dou frutos. Quando os frutos permanecem. Oh, glória! Porque para isto somos admoestados por Cristo. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz, para os que exercitam a paz. Então, entenda e compreenda que o fruto da justiça, o viver a justiça de Deus, o permanecer na justiça de Deus, semeia-se a paz
para os que exercitam a paz. Ô glória, eu não vos dou a minha paz como o mundo a dá, mas eu vos dou a minha paz. Esta paz, a Bíblia diz que ela excede todo o entendimento. O mundo olha para aqueles que semeiam a paz e exercitam a paz e não compreende, porque esta paz que habita em nós, ô glória, é o fruto da justiça de Deus em nós, irmãos, que manifesta e excede todo o entendimento. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Alguém precisa ouvir. O Espírito de Deus está fluindo, transmitindo, manifestando a você. Oh, glória! O viver e permanecer em justiça, irmãos, é semear a paz, é exercitar a paz. Não tenhamos prazer, meus irmãos, na esterilidade. Se eu aceito a Jesus, mas vivo no adultério, na prostituição e na fornicação, eu automaticamente me torno estéril e não posso produzir nada de Cristo. Eu não posso produzir nada do Espírito Santo. Eu não posso produzir nada da palavra de Deus. Porque adultério, prostituição e fornicação não procede de Deus, não emana de Deus, não flui de Deus, mas do pecado, das obras da carne, da essência do diabo na vida do homem. Entenda isso, compreenda. Então não tenhamos prazer na esterilidade. Se você perceber que é uma árvore estéril, que é uma ovelha estéril, compreenda que é um ramo que não está produzindo frutos, você precisa se autoexaminar. Oh, meu Deus! Primeiro, frutos. Decidamos hoje, agora, produzir frutos. Decida hoje, decida agora, já, produzir frutos. Produzir frutos. Isaías capítulo 27, versículo 6 diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Dias virão em que Jacó lançará raízes. Lançará raízes. Irmãos, somos árvores. Ele está dizendo, Jacó, como árvore, vai ser plantada. As suas raízes vão se aprofundar. Procurar o mais profundo para que as suas raízes sejam alimentadas. Para que a Jacó, como árvore, tenha estrutura, permanência de tempo e de época. E florescerá e brotará Israel. Oh, glória! Olha, o quão lindo é a mensagem e a palavra de Deus. E ele diz, florescerá, brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Israel é uma capitalzinha deste tamanho, mas é a capital espiritual do mundo. Perceba, perceba, oh glória a Jesus, a dimensão. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A graça de Deus em verdade que ouvimos e conhecemos
meus irmãos, ela frutifica. Ela frutifica. Ela frutifica. Oh, glória a Jesus! E que também foi transmitida em todo o mundo e que chegou também a vós. E que chegou a nós também na nossa época e na nossa geração. Então, não tenha prazer na esterilidade. Todo cristão que está plantado em Cristo e permanece em Cristo, ele frutifica. Os frutos são vistos na sua vida como árvore espiritual. E Cristo vem para colher esses frutos. Oh, glória! Se eu fosse você, tinha dado um glória aí. Tinha dado um glória aí. Não procrastine. Não se acomode. Não relaxe na sua vida espiritual. Portanto, antes de tudo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Quinto, 3 tipos de frutos na Escritura. 3 tipos de fruto que a Escritura manifesta. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esta era a mensagem de João à nação de Israel quando vinham ao deserto, próximo ao mar, ao Jordão. João profetizava à nação. Aproximadamente 5.000 pessoas vinham ao Rio Jordão. Ouvi João profetizar. E a mensagem de João é: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Este é o primeiro fruto em que a Escritura manifesta. Fruto de arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 8, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O fruto precisa ser digno. O arrependimento precisa ser verdadeiro. Arrependimento é mudança de direção. É não praticar mais o pecado costumeiro que você praticava. E não comeceis a dizer em vós mesmo: temo por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Oh, glória a Jesus! Falavam de Abraão, ensinavam sobre Abraão, mas não viviam as obras de Abraão. Eita Jesus! Glória a Deus! Segundo tipo de fruto que a Escritura manifesta: fruto de justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. No versículo 11 do capítulo 9 diz assim: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, o qual faz que por vós se deem graças a Deus. Quem dá, irmãos, a semente ao que semeia? Quem dá a semente ao que semeia? Quem dá pão para comer ao que tem fome? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Olha a semente aqui, ó, a palavra. Olha a semente. Quem semeia? Eu e você, que fomos chamados e fomos plantados no reino como árvores frutíferas para fornecer alimento àqueles que têm fome. Aqueles que têm fome. Aí ele diz: a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência ao qual faz que por vós se deem graças a Deus. Então perceba que a riqueza aqui, irmãos, está emanando das bênçãos espirituais por meio de Cristo. Cristo quer te enriquecer com toda a beneficência.
das bênçãos espirituais para que você dê fruto de justiça, permanecendo na justiça e vivendo a justiça e transmitindo a justiça de Deus. Terceiro tipo de fruto é o fruto de louvor. O primeiro é fruto de arrependimento, o segundo é fruto de justiça e o terceiro é fruto de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo de número 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, os meus lábios, eles precisam ser santificados, separados, tá? E ministrar a Deus frutos de louvor, frutos de louvor. O fruto aqui é o louvor. O sacrifício aqui é permanecer louvando, adorando a Deus, e que nos meus lábios não haja injustiça, que nos meus lábios não haja engano, e que nos meus lábios não haja contenda, e nem mentiras, e nem fofocas. Mas que nos meus lábios santificados sejam oferecidos a Deus como sacrifícios de louvor. Ô glória! Sexto, devemos produzir frutos sempre. Devemos produzir frutos sempre. É a palavra. É a palavra. Pelo contrário, eu vos escolhi. Se ele te escolheu, ele tem um propósito. Qual é o propósito, pastor Araquém? Eu os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. Então, o critério de Cristo sobre a vida daqueles que ele chamou e escolheu é que vão e deem fruto, e o fruto permaneça. Então, sempre estamos produzindo frutos, porque estamos plantados no ribeiro das águas. Oh, glória! Iniciar a vida cristã não é tudo. Muitos iniciaram, porém nunca chegaram ao fim. Tá? Muitos iniciam a vida cristã, mas não permanecem. Desistem na caminhada, desistem na jornada. Por quê? Porque não produzem frutos. O que é o amor, irmãos? É não ver os seus próprios interesses, mas o de outrem. Você produz benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. É entender, é compreender, é perdoar, é amar, é conquistar amigos, é conquistar pessoas, é atrair pessoas a você. Quando uma árvore é frondosa, cheia de frutos, ela atrai pessoas, a admiração de pessoas, atrai o desejo de pessoas de experimentar do fruto. Que fruto você tem? Porque os frutos que precisam estar em nós, fluindo em nós, irmãos, o fruto do Espírito, ele está em você, ele permanece em você. Ele permanece em você. Então, se ele está em você, tem fruto de justiça, tem amor de Deus na sua vida, tem longanimidade, tem benignidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Domínio próprio é eu não aceitar as ofertas do diabo, as ofertas do pecado, é eu não dar vazão à concupiscência do apetite da carne. É domínio próprio, eu não aceito, porque em mim habita Cristo, em mim habita o Espírito de Deus, e eu não posso pecar contra Deus. Então muitos iniciam a vida cristã, mas não permanecem. Muitos não vão até o fim. E quando você lê Daniel capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus é o seguinte: tu, porém, vai até o fim,
porque repousarás e estarás seguro na tua sorte no fim dos teus dias. Então perceba, comecei a andar com Cristo, vou continuar a andar com Cristo até o fim, porque a salvação e as bênçãos espirituais, os galardões de Cristo para a vida cristã é para aquele que persevera fiel até o fim, para eu receber a coroa de glória prometida por Cristo. Eu preciso ir até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás seguro na tua sorte. Sabe o que isso quer dizer? Se eu sou fiel, se eu permaneço, ando em Cristo, fluindo através do Espírito Santo, Ele me preserva, Ele me guarda, Ele me oculta na sua sombra e debaixo das suas asas me mantém em segurança. Os dardos inflamados do maligno não me alcançarão, mas o Senhor Jesus se levantará, queimará os carros no fogo, quebrará o arco e despedaçará a lança. Oh, glória a Jesus! Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, os afeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Entenda, ele começou uma boa obra. Ele não é como os pedreiros, como os carpinteiros, como o homem que às vezes começa obras e os abandona no meio do caminho. Não, você precisa entender e acreditar na promessa, acreditar no chamado de Cristo na tua vida, acreditar que foi Ele que te escolheu. Você precisa acreditar e permanecer, porque se Ele começou a obra em você, Ele vai aperfeiçoar esta obra. Ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Até o final dos teus dias, ou até o soar da trombeta de Deus. Ele vai aperfeiçoando, ele vai trabalhando, ele vai te forjando, ele vai construindo os seus princípios e valores na sua vida. Oh, glória a Jesus! O perigo de frutos estragados ou de curta duração. Oh, Jesus! Mateus 7,19. Frutos estragados adoecem os que o comem. Oh, meu Deus! Que frutos você está produzindo? Sabe o que é frutos estragados? É uma vida cristã hipócrita. Sabe o que é um fruto estragado? É algo que parece ser de Deus fluindo da sua vida, mas não é. Mateus 7,19. Toda árvore que não dá bom fruto, se não é bom fruto, é um fruto estragado. Se não é um bom fruto, é um fruto que não se desenvolveu. Ele corta e lança no fogo. Quando você vai numa árvore e tem aquele fruto que não se desenvolve, ele não amadurece, mas começa a murchar, a deteriorar, você se alimenta dele? Não. Jesus está dizendo aqui, toda árvore que não dá bom fruto, então existem árvores plantadas no reino, tá? Que não estão dando bons frutos. Esses frutos são estragados. O Senhor não se alimenta desses frutos. E quem percebe esse tipo de árvore, esse tipo de fruto, não tem nada atrativo nessa árvore para que eu vá até ela, não tem frutos nela bons que eu possa me alimentar. Sabe o que faz? Corta e lança no fogo. Terceiro, a necessidade de frutos que durem por toda a eternidade. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido,
o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou sendo feito ministro. Então, observe, meus irmãos, os critérios e a exigência das Escrituras sobre nós. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Judas disse que temos que batalhar pela fé que nos foi dada. E não vos moverdes da esperança do Evangelho. Quantos a esperança já morreu no seu coração? Quantos não permaneceram e já desistiram da fé? Quantos estão fracos, mortos e doentes? O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Está sendo pregado a nós também. Paulo disse: a qual eu fui feito ministro, para ministrar estes tesouros espirituais. Oh, glória! Quando você olha para a vida de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, dos apóstolos, da igreja, você vê frutos nela. Você vê frutos nela. Oh, glória! Devemos apresentar nossos frutos para Deus. Devemos apresentar nossos frutos para Deus. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Nós estamos mortos pelo rudimento da lei. A lei não justifica. A lei, ela aponta que o homem é pecador e o sentencia à morte. A lei não justifica o homem. Por isso, foi necessário o testador morrer, porque você só recebe a herança se o testador morrer. E hoje nós temos uma nova aliança. Quem é essa nova aliança? Cristo Jesus. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Porque a lei que vivemos hoje é a lei de Cristo, habitando em nossos corações, vivificada pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito não há lei. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dos mortos. Então pertencemos a quem? A Cristo. A Cristo. A Cristo, que morreu, para que aquilo que estava escrito no testamento nós herdássemos por herança. Oh, glória! A fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7,4. Vou ler mais uma vez. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então devemos apresentar nossos frutos a Deus. Cântico capítulo 7, versículo 13. As mandrógoras dão cheiro. Um fruto, quando ele está maduro, você sente o cheiro dele. E as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. Eita Jesus! Eita Jesus! Vou ler de novo. As mandrágoras dão cheiro, frutos que dão cheiro. E as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. Que possamos, meus irmãos, ser esta árvore. Que possamos ser esta árvore. Ó glória! Que em nós e os frutos que produzimos venha cheirar como cheiro suave nas narinas do nosso Deus.
que as nossas portas a toda sorte de excelência de frutos, que Ele possa olhar para nós. Que as portas do nosso sentido, da nossa vida, venham ser cheio de excelentes frutos, tanto novos como os velhos. Para quê? Para que nós possamos oferecer ao nosso amado e querido Jesus. Fique com esta mensagem, meus irmãos, com esta palavra de Deus para a sua vida. Esta mensagem vai para o canal do YouTube, DK Araquém Cavalcante. Você que entrou no meio da live, você pode ir lá no canal do YouTube e você pode acessar e assistir esta mensagem do começo. Deus falará profundo ao seu coração, como tem falado aqui nos que permaneceram na live. Então eu encerro citando o versículo que eu usei como base. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda, e que eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Bendito seja o nome de Jesus. Fique com esta mensagem de Deus para as vossas vidas. Que você possa orar pela minha vida e eu ore pela sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que as bênçãos do Senhor desçam sobre a sua vida. Que todas as obras e intenções do diabo contra a sua vida sejam quebradas, repreendidas no poder do nome de Jesus. Que toda maquinação má ou seta do adversário que seja lançada contra a sua vida seja quebrada no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e repouse a sua graça e a sua paz sobre a sua vida. Que Deus abençoe, meus irmãos.